Todos me ouvem? Ok. Eu estava num link errado. Estou há meia hora em outro link aguardando vocês. Achei que vocês tinham desistido. Estava no link errado. Bem, a ideia hoje é falar um pouco sobre meditação. Um pouco especificamente sobre dificuldades de meditar, dificuldades que as pessoas têm para meditar, para começar a meditar. E isso eu acho que é importante que a gente deixe claro que eu não sou professor de meditação, eu sou um praticante, sim, já há algum tempo, mas não sou um professor de meditação. Portanto, eu não sou um expert. Eu posso falar um pouco da minha experiência, da experiência das pessoas com quem eu converso, das coisas que a gente lê e tal. Todos aí? Vou começar então. Compartilhar aqui a tela. Então, a ideia são os conceitos básicos e as dificuldades mais comuns para fazer a meditação. Uma das dificuldades mais comuns são aquelas dificuldades que têm a ver com conceitos, preconceitos sobre meditação. Portanto, não são dificuldades antes da gente começar. Então, entender um pouco o que é meditação e talvez tire um pouco de ideias preconcebidas que se tem sobre meditação. Alguns equívocos que deixam a gente, ou deixam muitas pessoas longe da meditação, são conceitos que são difundidos que não são muito adequados, são equívocos. A meditação, por exemplo, parar de pensar. Isso é o que eu escuto mais. Então, não, eu acho que não, eu tenho uma mente muito agitada, eu não consigo parar de pensar. Não, meditação não é parar de pensar. Não tem sentido a gente imaginar que alguém precisa parar de pensar para meditar, até porque é impossível. Né? Não tem como fazer isso. A outra coisa é meditar significa entrar em transe, pode ser uma coisa mística. Não, também não. Não tem rigorosamente nada a ver com entrar em transe. Pelo contrário, é importante que as pessoas estejam conscientes durante a meditação. É um dos pressupostos da meditação que a pessoa esteja consciente do que está fazendo. Meditação é uma prática impossível para quem tem um dia corrido, como geralmente as pessoas têm. Na verdade, a prática da meditação ela pode levar algum benefício justamente a pessoas que são mais agitadas, que têm um dia mais corrido, que são pessoas que precisam reduzir a velocidade em algum momento do dia. Outro equívoco é que a meditação é fugir da realidade. Então a pessoa centra no seu eu, centra atenção na sua respiração, e o mundo então deixa de incomodar, ou enfim, o mundo deixa de ser uma questão significativa, uma questão importante naquele momento. Sim, isso pode acontecer naquele momento, isso de forma alguma é fugir da realidade. É pelo contrário, a tentar ver a realidade de uma forma um pouco mais serena, com menos emoção, com menos interferência de outras coisas que não a simples observação. A mesma coisa, uma decorrência disso seria que a meditação nos deixa mais passivos. Também não. Na verdade,
A meditação pretende que nós tenhamos ação, uma ação muito mais adequada, uma ação muito mais positiva, uma ação muito mais focada naquilo que é necessário. Outro equívoco seria que a meditação é uma técnica de relaxamento, apenas uma técnica de relaxamento. Também não. A meditação, sim, tem um tanto de relaxamento, as técnicas relacionadas à meditação levam a um certo relaxamento, mas é bastante mais do que isso. Por outro lado, também existe a supervalorização da meditação. Né? A meditação, com a meditação, todos os meus problemas vão ser resolvidos. Não vão. A meditação não é suficiente para todas as coisas. Ela não substitui terapia, psicoterapia, ela não substitui a medicina, não substitui as religiões, as práticas espirituais. Enfim, ela é só mais um instrumento para que a gente consiga levar a vida um pouco mais suave, um pouco mais concentrado, um pouco mais centrada. Outra coisa é se imaginar que a meditação tem um condão de nos deixar nos deixar absolutamente calmos todo o tempo, absolutamente concentrados todo o tempo, sem sofrimento nenhum. Também é um equívoco. Não é? A meditação, sim, pode ajudar a melhorar um pouco a nossa atitude, ou reduzir o sofrimento, deixar-nos mais tranquilos, deixá-los mais serenos e, portanto, com uma concentração, com uma ação mais voltada para o momento, uma concentração naquilo que a gente está fazendo, mas de forma alguma nos faz totalmente diferente do que somos. E um outro equívoco é que é preciso seguir uma religião, uma filosofia específica para poder meditar, o que também não é verdade. Na verdade, a gente viu que não é meditação, mas o que seria meditação? A pergunta é qual meditação? Quem que está expressando o conceito? Existe um conceito comum, um conceito que é um conjunto de práticas baseadas na focalização da mente, a focalização da atenção, que nos leva a uma serenização da mente. Mas, a partir daí, há muitas divergências. E por que há tantas divergências? Há divergências porque nós temos uma quantidade enorme de técnicas de meditação. Quase todas as culturas produziram algum tipo de prática que a gente pode chamar de meditação, sejam elas religiosas ou não. Dentro das práticas meditativas inseridas em religiões, nós temos essas todas aí. Não é? E algumas delas com várias práticas diferentes de meditação. Por exemplo, o Tai Chi Chuan ou o Qigong têm as suas bases no taoísmo, embora hoje em dia você não precise ser taoísta para praticar Tai Chi Chuan ou Qigong. Mesmo o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, enfim, quase todas as religiões já tiveram ou têm nas suas práticas algumas práticas que a gente pode chamar de meditação. Mas também existem outras práticas meditativas que não são inseridas em religiões, embora originalmente possam ter sido, como yoga, por exemplo. Né? Yoga ou yoga. Originariamente ela veio do hinduísmo, mas hoje em dia ninguém precisa ser hindu, ninguém precisa seguir a religião hindu para que se faça parte, ou se pratique algum tipo de yoga. Assim também a Vipassana, né, que é a base de uma medicina, de uma meditação que hoje em dia está muito em voga, que é a mindfulness, aqui embaixo, que foi sistematizada por essa pessoa chamada Jon Kabat-Zinn em 1979. Então, enfim, são várias as práticas de meditação. Essa plena atenção, ou também chamada de mindfulness,
é essa que, da qual eu vou falar um pouco mais hoje. Né? Essa técnica ela foi desenvolvida ou foi sistematizada quando esse senhor, o John Kabat-Zinn, resolveu estudar a meditação, especialmente a meditação budista lá atrás, lá na década de 70 do século passado. E o que ele fez foi ver quais eram as técnicas, qual era a, a, a essência das técnicas da meditação e deixou um pouco de lado, ou deixou de lado, toda a parte religiosa e filosófica e passou basicamente a ver com o que acontecia durante a prática meditativa com as pessoas que meditavam já há muito tempo. Né? Então, ele cunhou esse termo, mindfulness, que no Brasil foi traduzido como plena atenção, e essa técnica ou essa forma de meditação, que é uma meditação basicamente laica, é isso, é o cultivo direto e gradual da plena atenção ou da consciência. O meditante é treinado a perceber cada vez mais o fluxo da sua própria vida. A finalidade da prática é aprender a prestar atenção. Basicamente é isso. É disso que se trata esse tipo de meditação, mindfulness. Eu não sei quem já começou a praticar a meditação, algum tipo de meditação, ou quem já tentou começar, ou quem já pratica. Uma das dificuldades mais comuns são as dificuldades que a gente tem para começar a fazer. Né? Eu não tenho tempo, não cabe na minha rotina, e uma série de expectativas relacionadas a o que eu preciso para começar a meditar. Né? Então, será que eu preciso de uma cadeira especial, uma almofada especial para sentar, um lugar especial para meditar? Eu preciso ter uma mente muito tranquila, eu não posso ser agitado, enfim, uma série de expectativas em relação ao que seria necessário para que alguém pudesse começar a meditar. Na verdade, muito poucas dessas coisas são realmente motivos pelos quais a gente não deve ou não consegue meditar. Em relação ao tempo, você pode, sim, meditar durante 40 minutos, uma hora. Os meditantes mais antigos, os meditantes mais experimentados, mas pode começar com práticas meditativas de 5, 6, 8, 10 minutos. Isso pode entrar na rotina ou no iniciozinho da manhã, ou no meio do dia, na hora do almoço, ou antes de dormir. E aí muita gente pergunta, eu já vi essa pergunta feita muitas vezes, qual é o melhor horário para se meditar? O melhor horário para se meditar é aquele que você medita. Né? É aquele que você está disposto a fazer, aquele que você está disposto a meditar. Né? Esse é sempre o melhor horário. Outra coisa que tem a ver com dificuldades que as pessoas têm é a postura. Né? Postura não se precisa sentar com as pernas cruzadas necessariamente, não se precisa sentar em posição de lótus. A melhor postura é aquela que você se sinta mais confortável. Né? Sim, existe a postura com você sentado no chão ou em cima de uma almofada um pouco mais alta, né? Em que os joelhos fiquem um pouco mais baixos que o quadril. Pessoas sentadas em cadeira, que isso que é uma coisa mais apropriada para o local de trabalho. A pessoa pode meditar deitada, né? O sono é uma dificuldade nesse caso. A pessoa pode meditar de pé, a pessoa pode meditar andando, a pessoa pode meditar em qualquer posição. Portanto, também não é um problema a postura, a posição em que a pessoa fica. É claro que existem algumas posturas, algumas coisas que podem ajudar na concentração, algumas coisas que podem ajudar na prática meditativa.
Não está passando aqui o slide. Muita gente entrando aqui, eu estou. Então, uma postura, então, é, pode ser a pessoa sentada numa almofada, pode ser sentada em cadeira, pode ser deitada, pode ser uma pessoa de pé, enfim, é, qualquer posição é adequada, pode ser adequada, né? Essa é a posição sentada em cadeira, que é uma posição bem fácil de ser feita para a maior parte das pessoas. As pessoas podem fazer, inclusive, durante o horário de trabalho. Lá no Saúde em Rede, nós temos vídeos sobre isso, vídeos com práticas meditativas, e esses vídeos com algumas dessas ilustrações também estão lá sobre isso. Então, basicamente, a pessoa deve ficar sentada com o tronco ereto, mas o mais relaxado possível. De preferência, o tronco ereto no sentido de que está alinhada cabeça, pescoço e coluna. Deve-se evitar encostar, recostar na cadeira, o que pode atrapalhar a concentração. Então, você deve ficar um pouquinho para frente da cadeira, para que essa posição ereta fique mais fácil de ser obtida. É possível se colocar, por exemplo, uma almofada no dorso, na parte lombar, para que melhore essa posição, mas isso não é absolutamente necessário. Os pés devem ficar tocando o chão, e se a cadeira tem uma posição, tem uma altura suficiente para que você não consiga botar o pé no chão, vale a pena colocar um apoio, né? Posição da cabeça. O ideal é que a cabeça fique numa posição neutra, né? Uma posição alinhada com o pescoço e com o tronco. Mas tem algumas posições que podem ser usadas em casos específicos. Pessoas que têm alguma sonolência, que durante a prática estão sonolentas, mas podem elevar um pouco a cabeça. E em caso de agitação, um pouco a cabeça um pouco para frente, né? Abaixando um pouco a cabeça. Isso também ajuda na concentração. As mãos podem ficar em qualquer lugar, mas em geral no colo. E não precisa fazer nenhum mudra, não precisa fazer nenhuma posição específica para se meditar, não é? Desde que os braços estejam relaxados e as mãos estejam apoiadas em algum lugar. Os olhos podem tanto ficar fechados quanto semi-cerrados, virados um pouco para baixo. Outra dificuldade comum é a dificuldade relacionada à atenção. Como manter a atenção, né? Atenção é importante, é diferente de tensão. Se você ficar tentando fazer com que a sua atenção seja faça muita força para que a atenção se mantenha em alguma coisa, acaba gerando tensão e acaba, no final das contas, sendo menos adequado. Eu vou voltar aqui um pouquinho para a parte. Tem gente querendo entrar e acho que só eu estou conseguindo colocar as pessoas, a aceitar as pessoas entrando. Então eu vou. Acho que tá. Ok. Mais ninguém agora. Eu vou continuar aqui então.
Então, a atenção ela deve ser levada a um foco, não é? A uma âncora, a um foco, um objeto de atenção durante a meditação. É muito mais simples de fazer meditação se você consegue manter a atenção numa coisa palpável, numa coisa que você consegue uh, perceber de uma forma fácil. Não é? A mais comum e mais frequente, especialmente para o iniciante, é a respiração ou ventilação. Né? Prestar atenção na respiração, manter a atenção na respiração. Isso pode ser feito em vários lugares. Pode ser feito no nariz, no ar que entra e sai do nariz, a temperatura do ar que entra e sai do nariz. Isso pode ser com essa tensão pode ser o movimento do tórax quando você está fazendo a respiração, quando você está ventilando, né? O tórax expandindo e retraindo. Pode ser no abdômen, o abdômen aumentando e diminuindo durante a prática, durante a ventilação. Esse é o mais simples, é o mais fácil de se fazer, é o que para iniciantes é o mais indicado. Mas isso também se pode fazer o foco, pode se manter o foco no corpo, né? Se manter o foco em partes diferentes do corpo. Né? Também lá no Saúde em Rede tem um vídeo especificamente sobre a atenção no corpo. Essa técnica de atenção no corpo, de partes do corpo, alguns chamam de escaneamento corporal, como se estivesse passando um scanner em todo o corpo, né? Detalhando em cada parte do corpo como é que você tem, como é que você sente, que tipo de sensação cada parte do corpo tem. Você pode também, em vez de parte do corpo, sensações, outras sensações, como o cheiro, como o olfato, como o som, né, como a audição, enfim, sensações físicas também podem ser o foco da atenção. Quando você está um pouco mais adiante, quando você tem um pouco mais de prática, você pode começar a levar a sua atenção para outras coisas um pouco mais sofisticadas, talvez um pouco mais complexas de se prestar atenção sem envolvimento. Não é muito simples você prestar atenção na sua respiração sem grande envolvimento. No seu corpo também, nas sensações também. Mas quando você começa a pensar nos seus pensamentos, prestar atenção nos seus pensamentos, isso exige um pouquinho mais de prática, e ainda mais prática quando você tem, um pouco mais de prática é necessária, para que você observe de forma neutra, de forma sem envolvimento com as suas emoções. Mas também são focos importantes de meditação, ou durante a meditação. Isso aqui é só um adendo sobre ventilação, né? Que é o mais simples, é o que todo principiante de meditação deve fazer, é fazer o foco na ventilação. Né? Lembrar que quando a gente inala o ar, essa inalação é feita de forma ativa. Você precisa da contração do diafragma, a elevação dos músculos e das costelas, e aí o tórax se expande e de forma, e como consequência disso, o pulmão é puxado e o ar entra. Né? Então, quando a gente inala, essa é uma atividade, é uma ação ativa. Enquanto que na expiração, na exalação, isso já é uma atitude passiva. Você simplesmente relaxa o diafragma, o tórax também se relaxa e o ar, obviamente, sai de forma passiva. Então, inalação é ativa e a exalação é passiva, exceto quando você faz uma exalação forçada, que aí você, além de soltar o diafragma, você faz uma pressão abdominal e aí o ar sai de forma mais intensa, mais rápida, com um fluxo maior.
Outra coisa que se fala muito de ventilação ou de respiração é a tal da respiração abdominal. O que é exatamente isso? Você imagina que a gente está com o tórax e com o diafragma totalmente relaxados, portanto, mais altos. E aí a gente começa a contrair o diafragma. Quando a gente começa a contrair o diafragma, naturalmente o espaço do tórax aumenta. E aí você consegue puxar o ar para dentro. Quando você baixa esse diafragma, você vai apertar o que tem dentro do abdômen. Né? Você vai diminuir o espaço do abdômen. Então, baço, fígado, intestinos, enfim, tudo que tiver aqui vai ficar um pouco mais comprimido. Se você mantém o tórax contraído, se você mantém o tórax da mesma forma que vinha, você vai ter um certo esforço para baixar esse diafragma. Se, por outro lado, você aumenta ou relaxa o abdômen, quando você baixa o diafragma, o abdômen, a caixa, o volume do abdômen aumenta e o conteúdo fica mais bem acomodado. Ou seja, você precisa de menos força para fazer menos força para fazer o diafragma descer. A isso alguns chamam equivocadamente de respiração abdominal, mas é basicamente isso. A respiração continua sendo do mesmo jeito, mas só com menos esforço, uma vez que o abdômen vai mudando de volume e vai recebendo, vai acomodando melhor o seu conteúdo. Outra coisa que tem a ver com a atenção é a manutenção da atenção. A gente já viu a atenção na respiração, né? Tem a atenção no corpo, nas sensações, nos pensamentos, nas emoções. Para você fazer isso de início, para quem não está acostumado, é bom ou vale a pena fazer práticas guiadas, né? Porque à medida que a pessoa que vai falando, vai guiando essa meditação, vai falando, vai nos ajudando a manter a atenção naquilo que a pessoa está dizendo. Né? Então ele vai guiando, ele vai ciceroneando a nossa atenção para aquele ou para esse ponto de atenção. Então as práticas guiadas podem ajudar. Isso diminui a dificuldade de manter a atenção em cada uma dessas coisas. Está indo. Deixa eu dar aqui. Bem, por algum motivo não está indo, deixa eu continuar a partir daqui mesmo. Estávamos aqui, pronto. Então, as distrações são extremamente comuns. As distrações são normais. Não significa que se a mente fica mudando de lugar, né, na hora que a gente está tentando fazer manter a atenção num determinado ponto, manter a atenção, por exemplo, na respiração, e aí começam a vir pensamentos que não tem nada a ver com a respiração, que não tem nada a ver com a meditação. Então o boleto, enfim, a viagem que eu quero fazer, o jogo de futebol que eu quero assistir, ou que eu assisti ontem, enfim. Essas distrações são absolutamente normais. Né? Não tem nada a ver com você não consegue meditar. Então, ter distração, todo meditador tem, inclusive os meditadores mais experientes. Né? Eu já conversei e já ouvi de meditadores muito experientes que até hoje eles têm essas distrações. O que diferencia um meditador do outro é a capacidade de retornar sua atenção para o foco escolhido, né? Não ligar essa distração com um fracasso, ou não se julgar
sustenta dessa fixação. A ideia é simplesmente trazer de volta a atenção ao foco escolhido quantas vezes for necessário. Né? Se em uma meditação de 10, 15 minutos você tiver que se distrair, você tem que perceber que se distraiu, aceitar que se distraiu e simplesmente, de uma forma gentil, trazer sua atenção de volta para aquilo que você tinha escolhido como foco. E não ficar imaginando que, bem, eu não consigo meditar, eu não sei meditar e por isso larga a prática meditativa. Né? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Tá de bom tamanho? Vamos continuar? Ok. Outra dificuldade comum é durante a prática meditativa são os incômodos. Então, pronto, você já conseguiu um horário para meditar, você já entendeu que meditar não é uma coisa assim tão difícil, você já adequou a sua postura, você já achou uma postura que seja confortável para você, enfim. E aí você senta e começa a meditar, né? Aí você começa a prestar atenção na sua respiração e aí começam alguns incômodos. Começam os incômodos que podem ser de várias naturezas. Por exemplo, alguns incômodos físicos, né? Dor, coceira, formigamento, dormência. Na hora que você começa a fazer meditação, essa é a hora que o seu nariz mais coça. Né? Essa é a hora que o couro cabeludo coça, é a hora que a orelha começa a coçar, enfim. E aí o que fazer com isso? Né? Então tem várias coisas a se fazer. É importante que a gente lembre que meditar não significa que você está amarrado. Se você se mexer, quer dizer que isso não está dando certo. Então você não consegue mais meditar porque você não consegue ficar parado sem se mexer. E quem disse que você não pode se mexer? Né? Vale a pena, se isso está te incomodando, você lentamente, vai com coceira no nariz, você lentamente vai, coça o nariz e volta para a sua prática. Considere isso como se fosse uma distração como outra qualquer. Né? Dor. Dor é um pouco mais complicada. A coceira você até pode deixar para lá, né? Mas é importante que você não simplesmente deixe para lá. Porque se essa coceira ou se essa dor começam a fazer com que toda a sua atenção se concentre nela própria, na coceira, na dor, todo aquele esforço, toda aquela prática que você pretendia fazer com foco na respiração ou no corpo, deixa de ser um foco na respiração no corpo para ser uma meditação da coceira, né? Uma meditação da dor. Então, resolva a coceira. Vá lá, coça um pouquinho, lentamente, e volta para a sua prática. Mas na dor, isso pode ser um pouco mais complicado. A dor pode vir de várias coisas. Né? A dor pode vir, por exemplo, de uma postura inadequada, uma postura que não estava confortável, não estava suficientemente confortável lá no início. Então, é importante que quando você comece a meditação, antes de começar a meditação, se preste atenção naquela postura. A postura precisa estar confortável, o mais confortável possível. Mesmo assim, pode começar a haver alguma dor, presta atenção no que é que está doendo. Né? O que está doendo? Está doendo porque a sua perna está mal colocada, sua posição na cadeira ou no chão está mal colocada? É uma dor que te incomoda ou é uma dorzinha só pela posição, pela postura que você não está acostumado? Né? A mesma coisa, se você estiver achando que a postura não está adequada e você já começou a meditação, muda de posição. Não tem problema mudar de posição. Pode mudar de posição sem maior problema. Formigamentos, dormências, a mesma coisa. Quase todas essas sensações com formigamento, dormência e dor têm a ver geralmente ou com a postura, com o conforto em que você está, ou com a falta de costume naquela postura.
Outros incômodos também acontecem, incômodos externos, né? Incômodos como o barulho do carro lá fora, o cachorro latindo, ou o seu colega falando no telefone, se tiver se a prática meditativa for um trabalho, por exemplo, né? Então o seu colega está falando no telefone, ou o telefone toca, enfim. Não adianta você ficar brigando com isso, ficar com raiva do cachorro, ou ficar com raiva do carro passando, ou ficar lamentando que o seu colega, ou brigar com o seu colega. Isso não só não ajuda, como vai atrapalhar bastante a prática meditativa. A melhor coisa é você sim perceber que ele está lá, que esse incômodo, que esse barulho externo está lá, e tomar consciência dele e tentar voltar para a sua respiração, né? E não ficar brigando com ele, é simplesmente saber que ele está lá, saber e que ele faz parte de um cenário auditivo, ou de um cenário em que você está colocado, né? Outros incômodos são incômodos emocionais, não é? Enfim, você está com raiva, você está triste, você está, enfim, qualquer incômodo emocional que esteja atrapalhando a sua prática. Tentar negar esse incômodo também não faz muito sentido, né? Afinal, ele está lá. E como qualquer outro incômodo, se você presta muita atenção nele, se você se você começa a combater o incômodo, ele vai se tornar cada vez maior, ou melhor, o incômodo vai se tornar cada vez maior. Tem algumas coisas que você pode fazer em relação a esses incômodos, especialmente os incômodos emocionais. Se você consegue trazer a sua atenção, você já entendeu que o incômodo está lá, você percebeu que você está irritado, você percebeu que você está triste, enfim. Em vez de ficar brigando com isso, aceita isso, toma consciência de que está triste, toma consciência de que está irritado, e aí tenta trazer de volta a sua atenção para aquela outra coisa que você tinha escolhido como foco. Se você está muito agitado, está irritado, está ansioso, está angustiado, existem alguns exercícios respiratórios que podem ajudar, né? Tem alguns exercícios que alguns praticantes chamam de pranayama, são exercícios que servem justamente para reduzir a sua respiração, ou melhor, de reduzir essa sua agitação, e ajudam nessa calma, nessa tranquilidade, nessa sensação de serenização. Existe um aplicativo na internet que chama... enfim, chama Universal Breathing. Depois eu posso dar para vocês, para quem tem iPhone, chama Universal Breathing. E tem um outro para quem tem Android, que é o Prana Breath, né? Prana Breath. Prana é Prana. São dois aplicativos que têm exercícios exclusivamente de respiração que podem ajudar na serenização desses sentimentos que estão atrapalhando na prática de meditação. Bem, aí você já conseguiu se sentar, você já conseguiu focar a atenção, você conseguiu trazer a sua atenção várias vezes por aquilo que você tem de foco, que você escolheu como foco, você já conseguiu lidar melhor com os seus incômodos e você está extremamente confortável com a sua prática. E aí você está tão confortável que começa a ficar com sono, né? Então, é uma outra dificuldade que costuma acontecer muito frequentemente. Dependendo da hora e do dia que você está fazendo, também isso é mais importante, não é? Você tem aquela sonolência, que é uma sonolência de relaxamento mental, não é? Que você está tão imbuído na prática que você se relaxa e fica com muito sono. E, eventualmente, até cochila durante a meditação.
Mas também pode ser uma sonolência que tem a ver com a resistência a manter a atenção, a resistência a manter a atenção no foco adequado. Né? E tem sonolência física mesmo. Você está no final do dia extremamente cansado, teve um dia muito cansativo. Então você tem algumas possibilidades para lidar com a sonolência. Uma delas é mudar um pouco a postura. Né? Então, se você antes estava um pouco mais para trás da cadeira, se você está sentado em cadeira, por exemplo, você chegar um pouco mais para frente, sentar na beira da cadeira e se manter mais reto. Né? Uma outra possibilidade, bem, ainda assim está sonolento, é você fazer a mesma postura, elevando um pouco a mão, mantendo a mão um pouco para cima. E aí, quando a sonolência vier, quando o sono vier, a mão baixa e você percebe que está cochilando. Ainda assim, isso não funciona, você pode meditar de pé. Né? Você pode meditar de pé, que não dá para dormir de pé. Há pessoas que, eu conheço uma pessoa que já praticando yoga, numa posição invertida, estava meditando numa posição invertida, e aí cochilou um pouco e acabou caindo, e se machucou um pouco. Mas aí nunca mais fez, enfim. E a outra coisa é, bem, você está tão sonolento, está tão cansado, que você não está dando conta de meditar. Deixa para amanhã. Não faz mal. De novo, não precisa fazer com que a meditação seja uma obrigação. Se você não está dando conta, deixa para amanhã e o mundo não vai acabar por causa disso, e nem você, se quer continuar a prática meditativa, vai ter fracassado na sua meditação. Não precisa brigar contra a sonolência. Se não der conta, não faça. A outra coisa é o julgamento, né? O julgamento da prática meditativa. E o julgamento tem a ver com o que você espera, né? Qual a expectativa que você tem, né? Sobre o julgamento de você não conseguir chegar naquele ponto em que você queria chegar com a meditação. E uma outra coisa interessante, às vezes você faz uma prática que é extremamente agradável, uma prática que é exatamente aquilo que você imaginava que uma prática meditativa devia ser. E isso é muito prazeroso. Isso não quer dizer que no dia seguinte vai ser igual. Né? Pode perfeitamente acontecer de você passar uma semana com práticas excelentes, inclusive com insights muito interessantes, com sensações de plenitude, e aí daqui a uma semana, um mês, 15 dias, você volta para a primeira etapa, aquela prática que você não consegue sair do lugar, que os pensamentos estão invadindo a sua concentração o tempo todo. Isso, de novo, não significa que não está dando certo. A expectativa, a simples expectativa de que vai haver uma sensação muito agradável, ou uma expectativa de que eu tenho que ter aquela sensação, ou ainda uma expectativa que eu vou repetir aquilo que eu já experimentei, isso só atrapalha a prática meditativa. Na verdade, lembra que a prática meditativa tem a ver com a atenção plena no aqui e agora. Um pouco numa tentativa de esquecer um pouco o que já passou e de esperar o que vem, para que durante a prática meditativa, naquele momento, você viver e prestar atenção e se concentrar no que está acontecendo, você estar presente, você manter uma atenção plena naquilo que está acontecendo, e não no que já houve, o que você pretende que venha a acontecer. A mesma coisa tem a ver, e um pouco derivado disso, as dúvidas, né? Sobre o progresso que você está tendo durante a prática meditativa. Será que eu estou progredindo? Será que eu estou melhorando? Quais os motivos que estão me levando ou que me levaram a tentar a prática meditativa? Né? Será que eu estou fazendo isso do jeito certo? Primeiro, não existe uma forma absolutamente correta de se fazer meditação, porque não existe uma forma absolutamente errada de se fazer meditação. Né?
A meditação é basicamente você treinar a sua atenção. É basicamente você ter práticas que vão levar você a serenizar a sua mente. Mas não significa que tenha que ter uma meta, um objetivo específico. Porque metas, que são a antecipação de alguma coisa que você pretende, ou metas, objetivos, a memória do que já foi experimentado é levar mais em consideração o que está por vir e o que já aconteceu, e não a prestar atenção no que é aqui e agora. Então, o reconhecimento da existência dos pensamentos, dos sentimentos, das sensações boas ou ruins, ou indiferentes, você pode ter sentimentos e sensações e pensamentos que não lhe causam nenhuma emoção maior, não é nem boa nem ruim, e são simplesmente indiferentes. Né? Você reconhece que ele existe, você aceita que ele existe, aceita que aquele pensamento está se introduzindo na sua atenção, está se intrometendo na atenção que você tinha se proposto a fazer, reconhece que ele está lá, não adianta brigar com ele, aceita que ele existe, mas a ideia é que você tenha um certo distanciamento dessas sensações, desses pensamentos, desses sentimentos. Ou seja, esse pensamento sim é meu, mas esse pensamento não sou eu. Não é? E isso é uma forma de tentar driblar aquelas dificuldades relacionadas aos pensamentos intrusivos, enfim. De qualquer forma, se há uma dificuldade maior, né, se chegar a um ponto em que aquela dificuldade passou do seu limite, e se você não consegue se lembrar ou consegue trazer sua atenção para o aqui e agora, e uma forma de fazer isso é sempre usar as âncoras básicas, como a respiração e o corpo, para a meditação, para aquela prática, e começa uma outra hora, começa no dia seguinte. Isso não é problema nenhum. E fazer isso com gentileza consigo próprio, né? Com gentileza, sem julgamento, sem achar que você não está funcionando, que a meditação não está funcionando, que você não sabe meditar, que, enfim, você não serve para isso. Meditação não é para você. Não é bem assim. A ideia do aqui e agora é justamente agir com curiosidade, em vez de expectativa, que é uma tentativa de antecipar o futuro, ou arrependimento, não dei conta de fazer. Não é? A curiosidade de observação do aqui e agora é o mais adequado para essa prática de atenção plena. Em vez de ansiedade e ressentimento, o não julgamento. Não é? Você reconhecer, mas não julgar. Isso não é necessariamente bom ou ruim. Simplesmente está ali. Isso não sou eu. Né? Eu estou observando aquilo e eu não me identifico com isso. Eu sei que essas coisas são minhas, sou eu que estou produzindo, mas eu não me identifico com essas coisas. Né? E simplesmente observar o aqui e agora de forma mais isenta possível e com a curiosidade, como se estivesse vendo aquela coisa a primeira vez. Né? Vendo sua respiração a primeira vez, escutando o barulho a primeira vez, sentindo qualquer sensação a primeira vez. A observação, diz esse autor desse livro Mindfulness, uma prática para um guia prático para achar a paz no mundo caótico, enfim, é essa. A meditação é um posto privilegiado de observação do qual podemos observar o nascimento dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Então é isso. O que eu ia falar hoje era isso. Eu vou parar a apresentação e agora vou abrir para quem quiser conversar. Vou colocar isso para que eu consiga ouvir o que vocês eventualmente queiram dizer. Alguma dúvida, alguma pergunta? Doutor Débora, obrigado pela apresentação. Alan está falando. Bom, Eu
Tudo bem? Boa tarde. Eu queria só avisar que temos três perguntas aqui no nosso chat, já para Uhum, começar. Seria interessante até para quem tiver mais perguntas, inclua no chat e a gente pode ir lendo aqui para ajudar. uhum. A primeira pergunta que nós temos é da Angélica, que pergunta qual a sua opinião sobre os mini vídeos de meditação, que são mini vídeos de 1 minuto. Então, vídeos de meditação são meditação, em geral, são para meditação guiada, né? São para pessoas que estão iniciando. A outra coisa que eles são, para que eles servem, é para quando você está sem tempo de fazer as coisas, de sem tempo de sentar, fazer uma meditação, você coloca esse vídeo, fecha o olho e escuta esse vídeo de 1 minuto. Então, isso é uma boa forma de manter a prática, né? É a meditação mais adequada, é a meditação mais eficiente? Provavelmente não. Mas se isso se encaixa numa estratégia de manutenção da prática meditativa, isso é bastante bom. Muito bem. A segunda pergunta que temos aqui é da Eni Daniele, que pergunta que ela diz que até agora ela só consegue fazer meditações guiadas. E pergunta se você tem dicas e orientações para quem quer começar a fazer meditação livre. Uma boa forma de se fazer meditação livre é fazer uma meditação guiada, a mesma, muitas vezes. Quando você faz a mesma meditação guiada muitas vezes, você acaba quase que decorando os passos, né? Você acaba fazendo com que aquela sequência de ações mentais fiquem fáceis de você relembrar. E aí você, a primeira vez que vai fazer sem a meditação guiada, é fazer exatamente aquela prática. Isso é uma forma boa de começar. E a terceira pergunta que temos aqui é do César Lima, que diz que nos momentos de fortes emoções e pensamentos como raiva, pressa, ansiedade, medo, preocupação, se seria interessante, nesse exato momento, também meditar. Se você conseguir, sim. Eu acho que é uma excelente hora para se fazer meditação. Nesses casos, quando a emoção é grande demais, assim, que é uma emoção suficiente para impedir ou atrapalhar muito que você preste atenção, exercícios de respiração, como o pranayama, são bem interessantes. Exercícios mais especificamente de respiração. Em vez de fazer um escaneamento corporal, em vez de pensar em fazer uma meditação com um foco mais complexo, fazer exercícios de respiração. Pranayama é muito bom para essa hora. Mais alguma? Temos Tem uma uma aqui da agora. Thaís. Qual o melhor momento para meditar? Apareceu aqui, já desapareceu. É isso? Qual o momento para Isso, ela disse meditar? que está em home office com criança em casa, então ela pergunta qual é o melhor momento, né? Quando os meninos dormirem. Ué, eu acho que é o melhor momento. Mas, enfim, o melhor momento é aquele que dá para meditar, né? Talvez o que se sugere mais adequado é o momento que você acorda. Então, você já acordou, de preferência todo mundo dormindo ainda, você para durante 5 a 15 minutos, faz uma meditação curta, é um bom dia é um bom jeito de começar o dia. Mas, enfim, o melhor é aquilo que você consegue. A Angélica também pergunta agora se haveria dicas para fazer a meditação andando. Sim. A primeira é não faça com os olhos fechados. Fora brincadeira. A meditação andando é uma meditação bem interessante quando a gente pratica
vale a pena a gente prestar atenção exatamente naquilo que a gente está fazendo. Um pé na frente do outro, que força você está fazendo com o pé no solo, qual é a distância que você está levando o seu pé na frente do outro. Então, a dica é você prestar muita atenção naquilo que você está fazendo, no movimento que você está fazendo, no caminho à sua frente, prestar atenção. Na verdade, no fim das contas, o mindfulness, a plena atenção, se trata muito mais disso, de prestar atenção. Prestar atenção no que você está fazendo na hora que você está andando, prestar atenção na hora que você está comendo, prestar atenção na hora que você está dirigindo. Essa concentração, se manter presente naquilo que você está fazendo, qualquer que seja a coisa que você esteja fazendo, é uma forma de meditação. Muito bem, é uma pergunta da Maria Roseli. E ela pergunta se há limites de meditação por dia. Acredito que limite de tempo, né? É o tempo que você tiver para meditar. Agora, quando você passar o dia inteiro meditando de olho fechado, você vai deixar de fazer uma série de outras coisas, né? Tem alguns professores de meditação que dizem que o melhor seria você se manter em plena atenção o dia inteiro. O que não significa se manter sentado, meditando, fazendo uma prática meditativa formal o dia inteiro. Mas se você consegue se manter uma quantidade de tempo grande durante o dia, com uma atenção plena em cada coisa que você está fazendo, isso pode ser considerado meditar o dia inteiro. Legal. E a Flávia pergunta se há diferença entre meditar sozinho ou acompanhado. Ou seja, se as práticas meditativas, né, acompanhadas são mais benéficas do que a meditação solitária. Olha, existem várias práticas que dizem que sim, que é melhor que você faça a meditação conjunta, não é? Os budistas e os hinduístas chamam isso de sangha, que é a comunidade, não é? Você fazer a meditação em comunidade. Então, o ambiente de várias pessoas meditando ao mesmo tempo, todas prestando atenção plena na sua respiração, é como se incentivasse, como se desse uma ambiência adequada para se fazer meditação. Isso é absolutamente necessário? Não. Mas é adequado, é bom. Ajuda a manter, inclusive, o foco e a persistência na prática. O Francisco está perguntando se a alimentação influencia na qualidade da meditação, talvez se exista algum tipo de recomendação desse tipo. Isso é para o nosso nutricionista, o Dr. Alan, que pode responder isso melhor. Mas o fato é que, se você estiver morrendo de fome, vai ser difícil de você meditar. Se você tiver comido uma feijoada com um javali, dificilmente você vai conseguir meditar. Né? Mas não conheço nada que sugira que um ou outro tipo de alimentação melhore ou piore a prática de meditação. A Adélia pergunta se cochilar durante a meditação é normal ou só significa cansaço mesmo. É comum, né? Extremamente comum. É aquilo que eu falei, vale a pena, se você se mantém cochilando todas as vezes que você faz a meditação, talvez você deva fazer num horário diferente, talvez você deva fazer numa posição diferente, para que a sonolência não atrapalhe. Né? Mas é extremamente comum. Na verdade, qualquer coisa que interrompa ou que atrapalhe a meditação é extremamente comum. E, de novo, não quer dizer que você não está conseguindo meditar. Quer dizer que naquele momento você teve aquele problema. Você pode cochilar um pouco, acordar e continuar a meditação. Não vejo por que não. Perfeito. Mais uma pergunta. A Gisele
pergunta se meditar ouvindo mantras é bom ou pode atrapalhar. Então, uma das formas de meditar é você prestar atenção num som. E esse som pode ser um mantra, né? E o mantra não precisa ser necessariamente um mantra religioso, um mantra budista, um mantra hindu. Você pode usar um som qualquer, ou uma palavra qualquer, uma expressão qualquer, que ajude você a manter a atenção. Ou pelo menos deixar de lado aquela coisa que está fazendo você perder a atenção. Por exemplo, um pensamento, um sentimento, um barulho lá fora. Tem um professor de meditação aqui em Brasília, chama Carlos Eduardo Tosta, que ele sugere um mantra ou uma frase que se deve fazer durante a prática meditativa, que é paz crescente. Ele recita essa frase, paz crescente, paz crescente. A cada respiração, paz crescente. Então, isso é uma forma de mantra. Então, ouvir mantra, se você está prestando atenção nesse mantra, se ele faz parte da sua concentração, sim, acho que é válido. Na verdade, você pode prestar atenção em qualquer coisa. Se, por outro lado, o mantra está tirando a sua atenção do foco que você escolheu, mais atrapalha do que ajuda. Mais alguma? Mais uma da N. Daniele, que pergunta qual o tempo mínimo de meditação diária para alcançar o sucesso na atenção plena. Não há esse tempo. Se você, primeiro, alcançar o sucesso significa meta, objetivo. E não é necessário, na verdade, atrapalha que você tenha uma meta específica. A atenção, o prestar atenção no que está acontecendo é muito mais importante do que você imaginar uma meta específica, né? Então, se você quer fazer meditação, a questão é simplesmente meditar, independente de quanto tempo. Se puder um dia, meditar 2 horas, no outro dia 15 minutos, no outro dia 5 minutos, a manutenção da prática, essa ajuda bastante. Ou seja, é muito mais qualitativo do que quantitativo, é isso? É muito mais qualitativo, sem dúvida, mas o mais importante é não ter uma meta específica. Quando você tem uma meta específica em relação à meditação, você acaba criando uma expectativa que é futuro e você não presta atenção naquilo que você está fazendo naquele momento. O ideal é prestar atenção naquilo que está acontecendo, né? Então, é isso. É qualitativo, sem dúvida, mas o quanto você faz, o quantitativo, é o que você conseguir. Se você conseguir, é importante. É deixar de ter meta. O que eu queria dizer é isso. Meta que não faz muito sentido nesse contexto. Mais alguma? Essa foi a nossa última pergunta. Tem uma da Raquel, acabou de chegar. Uhum. Gostaria de entender como se dá o benefício da meditação, ou seja, como é que essa concentração nos beneficia? Então, tem muitos trabalhos científicos mostrando que há uma diferença no funcionamento cerebral com praticantes de meditação de longo tempo, né? Há vários trabalhos mostrando que o córtex cerebral das pessoas que são meditadores de longa data, ele se excita de uma forma diferente dependendo
da situação em relação a outras pessoas que não meditam. Né? Há pessoas que têm uma, uma excitação cerebral numa área do cérebro que tem a ver mais com emoções, que são, ou não só com emoções, mas com uma reação rápida. Não é? Aquele cérebro mais antigo, embriologicamente mais antigo. Né? Aquele que você que é mais automático, é o cérebro que faz com que você funcione de forma instintiva. Enquanto que as pessoas que meditam mais prolongadamente ou por mais tempo, elas têm uma excitação cerebral muito mais na área do cérebro que é controlada, não é? Que tem controle, uma área consciente de controle emocional, de controle das situações. São pessoas que, em geral, reagem menos e agem mais. Né? E isso é o que mostram os trabalhos. Não tem uma. Isso pode mudar de acordo com o observador. Há quem diga que essas são pessoas que têm uma facilidade maior de perceber as coisas de uma forma mais clara e por isso agem de forma mais adequada. Mas isso, ao que parece, tem a ver com a forma de excitação cerebral, uma alteração neurológica. E tem aqui mais uma pergunta da Gisele que fala sobre a yoga, né? Pergunta se Uhum. praticar yoga ajuda a aprender a meditar. A yoga pode ser considerada uma prática meditativa, dependendo de como ela é feita, né? Dependendo do tipo de yoga que se pratica, é uma prática meditativa. Né? Inclusive, uma das mais antigas práticas meditativas que se tem notícia. Né? A yoga ela tem base na religião hindu. Ela faz parte dos escritos mais antigos da religião hindu. A Adélia agora pergunta se para iniciantes e com dificuldade de concentração, qual seria a melhor prática meditativa? As práticas guiadas, especialmente aquelas relacionadas com respiração. Mais alguma? Querem fazer uma prática rápida? Sim? Sim, 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 seria ótimo. Tá, ok, já entendi. Então vamos lá. Podem sentar, quem não estiver sentado, em uma posição confortável. Quem tiver de fone de ouvido, eu acho que fica melhor. Então, ficando numa posição confortável, o mais confortável possível. Olhos fechados ou ligeiramente abertos, voltados para baixo. A respiração vai ser a nossa âncora básica. Vai ser uma âncora no aqui e agora. A atenção na respiração vai iniciar essa prática e vai ser mantida ao longo de toda a prática de agora. Essa é uma prática curta. Olhos fechados, apenas observe a sua respiração. Não precisa modificar a respiração.
Não espere qualquer sensação especial nesse momento. Apenas observe a sua respiração. Como está? Preste atenção na sua respiração, aqui e agora, sem julgamentos. Nesse exercício não há uma respiração certa, não há uma respiração errada, apenas observe a sua respiração natural, sem esforços. Você pode perceber a sua respiração em vários pontos. Respire confortavelmente. Talvez você prefira sentir a sua respiração nas narinas. Perceba o ar passando pelas narinas. Perceba o ar entrando, saindo. Talvez você sinta a temperatura do ar ligeiramente diferente quando entra e quando sai por suas narinas. Talvez um pouco mais frio quando entra, um pouco mais quente quando sai. Perceba o fluxo do ar entrando e saindo das suas narinas. Talvez você prefira sentir a sua respiração pelo movimento do tórax, enquanto o ar entra e o ar sai dos seus pulmões. Perceba o movimento do tórax. Talvez você perceba o tórax se expandindo enquanto o ar entra e relaxando quando volta à posição original. O ar entra e o ar sai. O ar entra e o ar sai. Se a sua atenção se desviar, tudo bem. Apenas reconheça que a sua atenção se desviou. Aceite o fato, sem julgamentos. Gentilmente traga a sua atenção de volta à sua respiração. Traga a sua atenção de volta à sua respiração, para o movimento de entrada e saída do ar. Traga a sua atenção de volta quantas vezes forem necessárias. É assim mesmo. Esse é o processo de meditação.
Talvez você prefira sentir a sua respiração pelo movimento do abdômen, enquanto o ar entra e o ar sai dos seus pulmões. O ar entra e o ar sai. O abdômen se expande enquanto o ar entra nos seus pulmões. E ele volta à posição original enquanto o ar sai dos seus pulmões. O ar entra, o ar sai. Perceba o movimento do abdômen enquanto o ar entra e sai dos seus pulmões. Tome agora uma respiração profunda e solte o ar lentamente. Tome outra respiração profunda e solte o ar lentamente. Perceba a sensação de relaxamento se espalhando por todo o corpo. Tome mais uma respiração profunda e exale lentamente. Muito bem, você já completou essa prática meditativa curta. Lentamente abra os olhos, vá tomando contato com o ambiente à sua volta. Gentilmente mexa os seus pés, os dedos das mãos, os braços. Se preferir, espreguice, estique os braços, arqueie as costas, como se estivesse acordando de manhã. Obrigado. É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Dar seu depoimento? Alguém medita? Alguém está acostumado a meditar? Tem algum meditador de longa data aí? Não? Morgana está dizendo que medita desde 2000. Puxa, 20 anos. Você medita há 20 anos, Morgana, e ainda tem essas dificuldades? Você ainda percebe os pensamentos intrusivos de vez em quando?
atrapalhando sua meditação? A Margareta disse aqui que sente que sim, que continua depois de 20 anos sendo iniciante. Quer ler alguma coisa, Alan? O que o pessoal está falando aí? Viviane está falando muito que o aplicativo Lojong ajudou muito na meditação, porque achava que não conseguia meditar. A partir disso, sim. César diz que alterna práticas guiadas apenas com áudio instrumental e em silêncio. Angélica dizendo que sim, cada meditação é uma meditação diferente, sempre umas das outras. É isso, não adianta a gente ficar achando que vai manter a mesma coisa em cada meditação, que não vai. E isso é assim mesmo. Vera sugerindo uma programação, ao menos uma vez por semana, durante esse período de home office, de prática meditativa. Então, Vera, lá no Saúde em Rede, a gente tem, se não me engano, 9 práticas meditativas. E tem mais uma que a doutora Mayra, que é uma nefrologista aqui de Brasília, gravou, que ainda não foi publicada. Então tem uma a mais. São práticas que podem ser feitas regularmente, e tem esses aplicativos também, né? Tem um aplicativo chamado Insight Timer, que é um aplicativo que tem tem centenas, milhares de meditações guiadas. E ali tem de tudo, né? Tem meditação guiada de mindfulness, tem meditação guiada relacionada à religião. Aí é só procurar o que você quer e usar. Esse Lojong também. Tem esses de meditação só relacionada à respiração, que na verdade são exercícios de respiração. São aplicativos bem bons. E você pode fazer durante o horário de trabalho. A ideia de botar lá no Saúde em Rede era exatamente isso. São práticas curtas, acho que a mais longa tem 9 minutos ou 10 minutos, que são para ser feitos na hora do trabalho mesmo, durante o trabalho. A Adriana está dizendo que a prática de imitação ajudou muito na concentração e na organização. A Eni está dizendo que começou tem 3 meses no Insight Timer, que ainda está aprendendo. Estão todos aprendendo ali. Vera também dizendo que usa o Insight Timer. O Alan colocou aí no chat o link lá para o Saúde em Rede. Então é isso, gente. Eu acho que ficamos por aqui. De novo, isso não foi uma aula, isso não foi ninguém que dê aula ou que seja expert em meditação, é só um praticante. Queria dividir um pouco isso com vocês. Tá bom? Lá no Saúde em Rede também tem
vídeos sobre essa explicação que eu dei com um pouco mais de detalhes, especialmente as bases do Mindfulness estão lá também. Não sei se eles já publicaram a versão nova, Alan, você sabe? Penso que ainda não atualizaram, porque não recebi nenhuma notificação, mas deve Sim. acontecer em breve. Tem uma versão um pouco melhor chegando aí. Acho que dá para esperar uma semana, quem sabe eles fazem a atualização. Tá bom? Gente, obrigado a todos por terem passado esses minutos aí aqui com a gente. Obrigado. Até logo.